Olá! O testamento, apesar de ser bastante utilizado em outros países, no Brasil ainda é pouco utilizado. Essa maneira de dispor dos bens vem aumentando, mas muitos ainda desconhecem essa forma de fazer valer sua vontade, tanto no que se refere ao patrimônio, a ser deixado de herança, como em outras situações. O testamento é um ato unilateral, uma forma de deixar organizada antecipadamente a vida da família e expressar a vontade de quem possui patrimônio. No entanto, para que tenha validade jurídica, é importante que ele cumpra algumas normas e não contenha ilegalidade. Caso contrário, seus sucessores poderão pedir sua anulação. A sucessão estabelecida em lei garante o direito à legítima, ou seja, limita o dono do patrimônio de dispor de 50% dos bens, seus bens, pois os outros 50% pertencem aos descendentes, ascendentes, se ainda existirem, e ao cônjuge, que são herdeiros necessários. Assim é a regra no direito brasileiro. A sucessão testamentária é subsidiária e só terá incidência em relação à chamada porção disponível. Como qualquer outro documento legal, o testamento pode ser anulado quando houver erro, dolo ou má-fé, quando o testador for coagido, quando houver simulação, fraude ou não atendimento a quaisquer formalidades legais. Mas como é pouco sabido, é possível que o testamento contenha disposições não patrimoniais, além das disposições que se referem aos bens, ao patrimônio. Inclusive, uma pessoa pode realizar um testamento com disposições que não dizem respeito aos bens a serem deixados de herança. E essas cláusulas não podem ser revogadas, como, por exemplo, o reconhecimento de filho fora do casamento. Assim determina o artigo 1609, inciso 3º, e artigo 1610, ambos do Código Civil. Outro exemplo de disposição não patrimonial é efetuar a criação de uma fundação através de testamento. Essa possibilidade está prevista no artigo 62 do Código Civil. Ainda em testamento, é possível criar ou instituir um condomínio de edifícios ou multipropriedade, e ainda instituir um bem de família, por exemplo. Quando se realizou alguma doação em vida a um dos filhos, poderá o testador, através de testamento, dispensar a colação. Isso significa que poderá manifestar o desejo de que o bem doado não seja relacionado no inventário, beneficiando mais um herdeiro em detrimento dos demais. Alguns pais nomeiam também em testamento um tutor para os filhos menores, caso aconteça seu falecimento e não possam mais exercer o poder familiar. Assim prevê o artigo 1634, inciso 6º e parágrafo único do artigo 1729 do Código Civil. Outra disposição testamentária possível diz respeito à deserdação, desde que deixe expressamente indicada a sua causa. Diferente da deserdação, o testador ofendido pode também reabilitar expressamente o herdeiro indigno em seu testamento, conforme previsão do artigo 1818 do Código Civil. Será possível ainda, através de testamento, a instituição de cláusulas restritivas de direito, como as cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade de determinado bem ou bens. Essas cláusulas restritivas têm a vantagem de poder ser instituídas não só através de testamento, como nas doações, quando o dono do patrimônio ainda está vivo. As cláusulas restritivas podem ser gravadas de forma parcial ou total e de forma vitalícia ou temporária, com a devida atenção aos aspectos tributários. A cláusula de incomunicabilidade visa proteger o patrimônio dos filhos com relação a seus cônjuges, mas não podem ser instituídas sobre os bens que compõem a legítima, exceto por justa causa expressamente declarada. Quanto à cláusula de inalienabilidade, a proteção e preservação do patrimônio do filho herdeiro testamentário não impedirá que os netos possam vender aquele bem, lhes serão transmitidos livremente. No que se refere à cláusula de impenhorabilidade, é necessário informar que, mesmo que o bem em si não possa ser penhorado, os frutos e os rendimentos do bem podem ser penhorados.
e ainda não afastaria a penhora por dívidas tributárias e condominiais. É possível também deixar em testamento as disposições referentes a valores morais, mensagens de afeto, revelação de conteúdo afetivo ou conteúdo simplesmente pessoal a ser deixado para alguém. Vejam vocês que diversas são as situações previstas em lei para conteúdos não patrimoniais ou não diretamente vinculadas aos bens ou patrimônio em si. Vale informar também que o testamento deixado por uma pessoa pode ser alterado, retratado ou revogado a qualquer tempo, enquanto o testador for vivo e capaz, exceto no que diz respeito ao reconhecimento de filhos, que é uma cláusula irrevogável. Percebam que o testamento é uma ferramenta interessante, capaz de trazer inúmeros benefícios a quem dela se utiliza, além de permitir e organizar com segurança as disposições de última vontade. Se o tema foi importante para você, deixe sua curtida, inscreva-se no canal e ative as notificações. Ative o sininho para acompanhar e receber mais conteúdo jurídico.